Olá, imperante! Que bom ver você por aqui! Hoje, eu vou te mostrar como a ansiedade pode destruir o seu futuro. Já se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos de desenvolvimento pessoal. Curta esse vídeo e compartilhe porque só o conhecimento liberta. O impacto da ansiedade no desenvolvimento pessoal e profissional. Você já sentiu seu coração acelerar antes de uma reunião importante? Ou evitou situações sociais por medo de não saber o que dizer? Esses são sinais comuns de ansiedade, uma emoção natural do ser humano. Mas quando ela se torna constante, intensa e interfere no dia a dia, pode afetar profundamente a maneira como nos desenvolvemos, tanto como pessoas quanto como profissionais. Nós profissionais podemos afirmar: a ansiedade não tratada pode se tornar uma prisão invisível, limitando escolhas, relações e oportunidades. E o pior, como ela age de forma silenciosa, muitas vezes a pessoa nem percebe que está presa. Então, o que é ansiedade, afinal? Ansiedade é uma resposta do nosso corpo diante de uma possível ameaça. Ela nos prepara para reagir, fugir, lutar ou congelar. Isso tem uma função importante na nossa sobrevivência. Porém, quando o alarme do cérebro começa a disparar com frequência e intensidade exagerada, mesmo quando não há um perigo real, a ansiedade passa a ser um obstáculo, e não mais uma ajuda. Agora vamos entender como isso se reflete na sua vida prática. Fuga e evitação, a trava invisível. A resposta de fuga é uma das mais comuns em quem tem ansiedade intensa. Isso significa que, mesmo quando surge uma chance de crescimento, como uma entrevista de emprego, uma palestra ou uma viagem, o cérebro interpreta aquilo como algo perigoso. O corpo reage, e a pessoa prefere se afastar. Consequência: oportunidades são perdidas. Projetos não são iniciados, sonhos são engavetados. Um exemplo real seria alguém que tem vontade de empreender, mas sempre adia por medo do julgamento ou do fracasso. Isolamento. A solidão que a ansiedade impõe. Quem sofre de ansiedade tende a evitar interações sociais. A mente cria cenários negativos, e se eu falar besteira, e se rirem de mim, isso pode levar ao isolamento, o que, com o tempo, mina os relacionamentos e impede a construção de uma rede de apoio, essencial tanto na vida pessoal quanto no ambiente profissional. Procrastinação. A armadilha do depois. Muita gente associa procrastinação à preguiça, mas muitas vezes ela vem da ansiedade. O medo de errar, de não dar conta ou de ser julgado paralisa. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas o desconforto mental a impede de agir. Resultado: prazos perdidos, projetos inacabados e uma sensação constante de culpa. Efeito em cadeia: quanto mais se procrastina, mais a autoestima cai e a ansiedade aumenta. Autoestima em queda. O efeito da autocrítica exagerada. A mente ansiosa tem uma tendência a supervalorizar os erros e minimizar as conquistas. Isso faz com que a pessoa comece a duvidar de si mesma, mesmo quando tem capacidades reais. A insegurança toma conta, e o medo de julgamento impede que ela se exponha. Exemplo comum: alguém com ótimas ideias evita dar opiniões nas reuniões por achar que vai falar bobagem. Corpo em alerta. Quando a ansiedade vira sintoma físico. Ansiedade não é só coisa da cabeça. Ela se manifesta no corpo. Dificuldade para dormir, cansaço constante, dores musculares, problemas intestinais, palpitações e até doenças mais sérias, como hipertensão ou depressão. Esses sintomas físicos roubam energia e foco,
dificultando ainda mais o crescimento pessoal e o desempenho no trabalho. Como retomar o controle? Caminhos para superar a ansiedade. A boa notícia é que é possível mudar esse cenário. Com informação, apoio e pequenas atitudes diárias, dá para virar o jogo. Reconheça os sinais. Perceber quando a ansiedade está sabotando suas ações é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Peça ajuda. Falar com um psicólogo ou terapeuta especializado em ansiedade pode transformar sua vida. A terapia ajuda a entender a origem da ansiedade e a criar novas formas de lidar com os desafios. Crie rotinas simples. Ter uma rotina estruturada acalma o cérebro ansioso. Dormir bem, se alimentar de forma equilibrada e praticar atividade física são pilares para o equilíbrio emocional. Eu compartilho diariamente a rotina do Imperante e você pode acompanhar e ir se adaptando aos poucos, assim como eu fiz. Exponha-se aos poucos. Não fuja de tudo. Comece com pequenos desafios, falar com alguém novo, se inscrever em uma aula, dar uma opinião em uma reunião. Cada pequena vitória fortalece a sua confiança. Pratique a autocompaixão. Se trate com gentileza. Você está aprendendo a lidar com algo difícil. Você merece paciência, não cobrança excessiva. O que você pode fazer hoje? A ansiedade pode até fazer parte da sua história, mas não precisa definir seu futuro. Com consciência, coragem e suporte, é possível retomar o controle da própria vida. Desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente não é sobre nunca sentir medo, é sobre agir, mesmo sentindo. E lembre-se, você não está sozinho. Procurar ajuda é um ato de força, não de fraqueza. É o primeiro passo para se libertar de um estado mental que aprisiona e começar uma nova jornada, com mais leveza, presença e propósito. Você já se sentiu ansioso antes de uma conversa importante? Ou passou horas remoendo uma preocupação, mesmo sabendo que não podia fazer nada a respeito naquele momento? Se sim, você não está sozinho. A ansiedade é uma experiência humana natural, comum a todos nós em algum momento da vida. De forma simples, a ansiedade é um estado psicológico ativado quando percebemos uma ameaça. Essa ameaça pode ser imediata, como um cachorro rosnando e sem coleira na sua direção, ou futura, como o medo de uma possível enchente ou de uma entrevista de emprego. Nesse sentido, ela cumpre um papel importante. É um sinal de alerta. Ela prepara o nosso corpo e mente para reagir, seja fugindo, enfrentando ou congelando. O problema surge quando esse alerta se ativa com frequência exagerada, mesmo quando não há uma ameaça real ou proporcional. Nesse caso, a ansiedade deixa de ser um mecanismo útil e passa a ser uma trava constante, que desgasta emocionalmente, esgota fisicamente e sabota decisões e oportunidades. Vamos pensar com lógica. Se a ansiedade é uma resposta a situações de risco, então ela deveria ser pontual, não é? O corpo se prepara, reage, e passado o perigo, tudo volta ao normal. Mas e quando esse alarme nunca desliga? Quando a mente permanece em estado de alerta o tempo todo, mesmo em situações cotidianas? É exatamente isso que acontece nos quadros de ansiedade crônica. Quando essa condição se instala, a mente entra em ciclos de ruminação. Um pensamento ansioso puxa o outro, que puxa o outro, e assim por diante. A pessoa começa a imaginar os piores cenários possíveis, mesmo que sejam improváveis. Por exemplo, antes de uma apresentação, em vez de se concentrar no conteúdo, a pessoa pode se imaginar travando, sendo ridicularizada ou esquecendo tudo. Isso consome energia mental.
drena o foco e desgasta a autoconfiança. Esses sintomas existem para nos preparar para reagir ao perigo. No passado, quando o ser humano precisava fugir de predadores ou sobreviver a condições climáticas extremas, isso era vital. Hoje, os perigos mudaram. Não são mais os leões ou as tempestades que nos ameaçam, mas sim os julgamentos, os conflitos interpessoais, as cobranças no trabalho e os medos internos sobre não sermos bons o suficiente. Em vez de correr para se proteger de um animal selvagem, corremos para dentro de nós mesmos. Fugimos de conversas importantes, evitamos novos desafios, procrastinamos tarefas, nos isolamos de quem amamos. E tudo isso porque o cérebro interpreta uma situação emocional como se fosse um risco de vida. Sentir ansiedade em momentos pontuais é normal e até saudável. É ela que nos faz estudar para uma prova, nos preparar para uma reunião ou refletir antes de tomar uma decisão importante. O problema é quando a ansiedade deixa de ser um alerta e passa a dirigir a nossa vida. Quando ela se torna constante, intensa e começa a atrapalhar as relações, os planos, o sono e a qualidade de vida. Estamos diante de um quadro que precisa de atenção e cuidado. É o início do que chamamos de ansiedade patológica, uma condição que interfere diretamente no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje você vai entender exatamente como a ansiedade afeta nossas escolhas, relacionamentos e desempenho no trabalho e na vida pessoal, além de caminhos possíveis para lidar com ela de forma mais saudável. Acredite, com informação, consciência e apoio, é possível sair do modo de sobrevivência e começar, de fato, a viver. Antes de me abandonar, me conte nos comentários qual foi a sua reflexão que você teve durante o vídeo referente às suas experiências, o que aprendeu hoje e vai colocar em prática. Se você quer aprofundar esse processo de clareza emocional, identidade e direção de vida, conheça a minha mentoria completa no link na descrição do vídeo. Lá nós vamos juntos construir uma mente mais lúcida, um coração mais leve e uma vida mais coerente com quem você realmente é. Se você já se inscreveu, curtiu o vídeo e compartilhou, fique por aqui porque este canal tem tudo o que você precisa para seu crescimento individual. Te vejo no caminho do topo. Avante!